Olá, eu sou Otávio Perrota e vocês estão no canal OP Biscuit, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos aprender a fazer uma rosa semi-realista em biscuit. Por que semi-realista? Porque essa massa aqui eu já vou trabalhar com ela tingida, tá? Para se tornar uma rosa realista, eu teria que trabalhar ou com pigmento, ela pintada com pigmento em pó, ou pintada com tinta óleo. Então é uma rosa semi-realista, tá? A massa já está tingida. Então eu tenho a rosa grande e eu tenho os botões. O botão fechado, o botão semi-aberto e o botão abrindo. Então nós vamos trabalhar todos eles, depois nós vamos finalizar o caule e colocar algumas folhas, tá bom? Então o primeiro vídeo vai ser dos botões. Eu vou fazer a série dos botões, tá? O fechado, o abrindo e o semi-aberto. E depois eu vou fazer o outro vídeo com a rosa completa e finalizando os caules, tá bom? Então vamos ver o material que eu vou utilizar. Vou trabalhar com arame galvanizado número 18, tá? Vou tirar um pedaço aqui, uns 15, 20 centímetros, para mim poder depois, se eu quiser unir as rosas, né? Botão e rosas eu posso. Então vou trabalhar com arame galvanizado número 18, tá? Se for um arame de alumínio, pode trabalhar com um alumínio mais grosso, né? Que tem aquele fininho e tem o mais grosso. Portanto, que ele dê sustentação à rosa, que essa rosa é pesada. Nós vamos estar trabalhando com a nossa massa de biscuit na cor escolhida. Um boleador grande, tá? De preferência o maior que tiver, tá? Aquele pequeno de plástico também dá para fazer, mas você vai ter que trabalhar ele uma área maior. Então vamos estar trabalhando com boleador grande, o alicate de corte, que eu já usei agora, a balança de precisão para a gente poder estar vendo a quantidade de massa que a gente vai gastar para fazer o peão, 2 cortadores, né, redondo. Esses cortadores, eles fazem parte desse kit aqui de cortadores. É a terceira e a quarta peça desse kit aqui. Eu não lembro de quem é esse kit, tá? Eu já tenho ele há um bom tempo, então não lembro de quem é esse kit. Esses cortadores, eles têm... Esse aqui tem 5 centímetros de diâmetro e esse aqui tem 6 centímetros de diâmetro. Vou trabalhar com meu olhinho, com a minha esponja, com meu olhinho. Vou trabalhar também com uma esponja, pode ser uma esponja de cozinha, ou uma espuminha que você tem em casa, espuma de colchão, né? Que você compre em casa, que vende couro, que vende artigo para carro, para estofado de carro, estofado de casa, né? De sofá, poltrona, tá? Uma espuminha. E o nosso amidozinho, né? Para colocar aqui na mesa. E um rolinho ou cilindro. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com cilindro, né? Então vou estar fazendo todo o processo com cilindro, mas vocês podem estar fazendo com rolinho também.
Um cabo de um pincel, esse cabo aqui é aqueles pincéis de plástico de criança, mas pode ser um palito também, tá? Um palito de churrasco, ou aquele pauzinho de unha, de mexer em unha, né? De tirar acetona. E o pincel d'água, tá? Não vou estar utilizando cola, somente o pincel de água. Então vamos ao nosso trabalho. Para estar fazendo o peão, eu vou pegar uma massinha, vou sovar ela aqui um pouquinho. Eu vou tirar uma medida de 5,4, 5,7 gramas de massa. Cinco ponto sete gramas de massa, ok? Vou sovar mais um pouco. Vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha eu vou fazer uma gotinha. Vou acertar ela. Achatar ela aqui embaixo um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de cola branca. Colocar uma gotinha de cola aqui. Eu vou encaixar esse arame aqui dentro até quase você sentir que ele chegou quase perto da pontinha aqui. Vou apertar aqui para travar esse meu peão. Vou dar uma rodadinha nele para ele prender lá dentro. Vou travar e vou colocar em cima de uma espetado no isopor, tá? Pendurado de ponta cabeça, por 12 horas. Esse peão tem que secar por 12 horas. Diferente das rosas pequenas, né? Que pode secar em 6 horas, esse aqui tem muita massa aqui dentro. Então ele tem que estar bem seco para mim poder trabalhar. Então a secagem dele é de 12 horas. Se vocês quiserem fazer muitas peças, faz várias hastes com o peão, tá? Com o peão, para vocês poderem trabalhar no dia seguinte, tá bom? Então 12 horas ele secando, espetado no isopor ou pendurado de ponta cabeça. Detalhe, como eu coloco a minha cola branca nesse pote aqui, esse pote é aquele pote de tinta dimensional, né, que tem aquele biquinho fino, para não entupir, eu coloco uma agulha de seringa, para ele não entupir. Aí quando eu quero vir aqui, puxo, ele está sempre pronto para mim poder trabalhar, tá? Eu já tenho um peão seco aqui, tá? Eu vou pegar um pouco de massa, eu vou abrir no cilindro, como eu sempre faço, mas vocês podem estar abrindo no rolinho. Vou molhar ela aqui no meu olhinho, para ela passar melhor pelo cilindro. Vou colocar amido aqui na mesa. Vou abrir a minha massa num véuzinho, um tecido de 1 milímetro ou menos. Vou colocar aqui. Vou vir com um cortador menor de 5 centímetros e vou tirar 3
discos ou 3 pétalas. Tirei. Guardar essa massa para ela não secar. Vou trazer aqui para o meu EVA. Vou molhar aqui o meu boleador e vou afinar as bordas. Essa eu não vou espalmar, tá? Essa eu vou afinar. O primeiro botão eu estou fazendo passo a passo com vocês. A partir do segundo botão eu só vou complementando as partes. Afinei as bordas. Vou colocar ela aqui, vou dar uma leve esticadinha nela, leve puxão. Vou colocar aqui na minha esponja, na minha espuma, e vou fazer esse movimento. Apertar, tirar. Ok, até aqui. Agora eu vou colocar ela aqui 1 milímetro, 2 acima do peão. Vou prender aqui e vou puxar essa aqui para cá. E vou trazer aqui para baixo para tirar o excesso. Vou pegar a segunda, de lado, a minha emenda está aqui. Ela de lado, 1 a 2 milímetros. Vou puxar aqui, grudar, vou puxar e vou circular. E venho aqui e vou tirar o excesso. Não estou passando água nem cola por enquanto. Vou dar uma leve aberturinha aqui. Vou vir aqui 1 a 2 milímetros do lado. Vou prender aqui e venho puxando ela para ela fechar. Venho aqui e vou tirar o excesso. Vou guardar esse restinho de massa para ele não secar. E aqui eu venho abrindo ele. É um botãozinho fechado, mas ele vai ficar semi-abertinho. Venho dando aqui uns pequenos beliscões para fazer um movimento. E o meu primeiro botão está pronto. Vou colocar pendurado de ponta cabeça ou espetado no isopor para secar.
Agora vamos fazer o botão se abrindo. Eu posso até vir com a pontinha da unha, puxar essa beiradinha aqui, tá? Para deixá-la semi-aberta. Eu vou prender, mas na hora de secar ela vai ficar aparecendo. E aqui eu vou fechar mais, tá? Posso criar esse movimento também, tá bom? Posso criar esse movimento aqui. Bom, dando sequência aqui, o outro botão que eu fiz está lá secando. Eu fiz um outro botão aqui abrindo com 3 pétalas, tá? Já cortei mais 2 pétalas para compor o botão se abrindo. Cortei, afinei e boleei. Agora eu venho aqui, ainda sem água, sem cola, ele de lado, 1 milímetro, 2 acima do botão. Eu pressiono aqui de leve, não aperto. E venho aqui, vou dar uma voltinha aqui. Venho aqui e tiro o excesso. Por isso que o meu peão tem que estar seco, porque se eu fizer isso com ele molhado, ele vai sair daqui. Venho aqui, dou uma leve aberturinha aqui. Vou fechar aqui. Eu vou dar uma leve aberturinha aqui e vou dar uma leve aberturinha aqui do lado para criar um movimento. Ah, Otávio, mas para que dar essa aberturinha aqui se ela vai cobrir? Ela vai dar volume aqui atrás, quando eu cobrir, parece que a flor está se abrindo, tá? Venho aqui de lado, 1 milímetro a 2 de altura, grudo aqui de lado e venho aqui, puxo e vou tirar o excesso. Aqui por dentro, ó, quando a gente dá uma olhada, a pétala ali está se abrindo. E aqui deu um movimento aqui, como se a pétala quisesse desabrochar. Eu venho aqui e vou trabalhando essa pétala delicadamente. Dou um apertãozinho aqui embaixo. Aqui eu conserto ela e venho ajeitando. Vou criando um movimento nela. E aqui do lado também eu vou abrindo ela aos poucos. Ela criar um movimento como se esse botão já quisesse abrir. Venho aqui, vou acertando. E o nosso botão vai ficar assim. Opa! Como se ele estivesse abrindo, tá? Eu posso até juntar mais, tá? Ou deixar mais espaçado, aí vai ficar a critério, tá? Como se o meu botão estivesse se abrindo. Nenhum botão vai ficar igual ao outro, nenhuma flor vai ficar igual a outra, tá? Mas o processo é esse aqui, tá bom? Então a gente vem trabalhando. Eu vou deixar pendurado de ponta cabeça ou espetado no isopor para secar.
Até aqui eu posso deixar espetado no isopor. A partir do terceiro botão, eu não posso mais deixar espetado no isopor, porque corre risco da pétala abrir, da pétala cair, tá bom? Então, a partir do terceiro botão, que é o botão se abrindo, eu tenho que deixar secar de ponta cabeça. Vamos dar sequência agora ao botão se abrindo. Então, já fiz aqui um outro botãozinho semi-aberto. Acabei de fazer um outro aqui. E agora eu vou usar o pincel d'água. Eu vou umedecer aqui um pouquinho embaixo, na base. Já cortei mais 4 pétalas. Então é 3, mais 2 para fazer 5, mais 4 para fazer 9, tá? Então já tá cortada, boleada. E agora eu venho aqui, ó, 1 milímetro acima, sempre de ladinho, 1 milímetro acima, 1 ou 2 milímetros acima. Vou fechar aqui do lado devagar. Venho aqui e vou puxar de leve, prender e vou tirar o excesso. Ela tá solta, ó, completamente solta. Só tá presa embaixo. Eu venho aqui agora e vou trabalhando ela usando o meu cabinho de pincel ou meu palito. Vou dando formato a ela. E aqui eu vou abrindo um pouquinho também. Venho aqui nela pura, nela solta, e vou criar movimento aqui, ó, de um lado e do outro. Sempre respeitando a área que eu boleei. Venho com o dedo aqui para a parte onde está boleado não sair, não amassar. Ok? Ainda está úmido aqui, mas se não tiver, eu venho, passo um pouquinho mais de água. Venho aqui 1 milímetro acima, 1 ou 2, de lado, e vou prender aqui embaixo. E vou puxar o excesso. Então esse meu botão, ele está abrindo. Eu tenho que deixar esse meio solto para ele criar esse movimento. Ó, uma pétala tá ali. A pétala de trás só vai aparecer quando eu começar a trabalhar ela, quando eu começar a encher a minha rosa. Então a pétala de trás vai começar a aparecer. E aqui eu venho trabalhando ela. Aqui eu já pressiono ela aqui, prendo e venho trabalhando aqui. Vou pegar outra, já tá molhadinho ali, um pouquinho acima, prendo ali e venho circulando ela e vou apertando aqui embaixo. Apertando aqui embaixo e tirando o excesso.
Então, meu botão ele já está começando a abrir. E vou pegar a última aqui. Eu vou pegar a última aqui, desculpa, mas meu cachorro está implicando com algum vizinho lá. Vou pegar a última aqui, prender, tirar o excesso e venho trabalhando ela. Então a minha rosa já está abrindo. Ela já está nesse processo de abertura. Tá bom? E agora eu vou pendurar isso aqui de ponta cabeça, porque se eu botar em pé, essa pétala aqui ela vai cair, tá? Ela tá solta ali no meio, então ela vai cair. Venho aqui dando alguns detalhes nela. Vou apertando, vou ajeitando com cuidado, com carinho. Para trabalhar ela. Mesma coisa essa daqui. Ajeitando. Ok?